Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Chayenne, eu tenho 20 anos e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história, o meu testemunho, que vem acontecendo comigo desde os meus 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei com a hemorragia uterina, vamos dizer, muito forte. E eu não sabia porque estava acontecendo aquilo, só que ela estava tão forte que desconfiaram de um aborto. E aí eu fui e liguei pra minha irmã, e tava sozinha em casa, liguei pra minha irmã e falei, me ajuda, porque tô sangrando muito. Aí ela veio correndo pra casa da minha mãe, que eu morava com a minha mãe, chamou a minha tia e fomos para o hospital. Chegando no hospital, chegamos lá em torno de umas 12:30, por aí. E chegando lá, me colocaram só na cadeira de roda, fizeram a triagem, me colocaram na cadeira de roda e falaram pra me esperar. E aí passou o tempo, chegou um paciente lá, psiquiátrico, e passaram ele na minha frente e eu tava com hemorragia que, tipo assim, eu troquei de absorvente, vamos supor, umas 35 vezes dentro de 2 horas e meias, porque tava enchendo muito rápido, então eu não saía do banheiro. E aí deu 5:30, 6:30, eu cheguei lá 12:30. 5:30, 6:30 e nada do médico me atendeu. Eu falei pra minha tia, vamos embora que eu não aguento mais. Chegamos em casa, minha mãe tinha chegado do serviço, ela viu a minha situação, aí eu deitei e falei pra ela, mãe, me leva no banheiro que eu tô com vontade de fazer xixi. Só que não era a dor pro sangramento descer. E aí a gente foi no banheiro, quando a gente foi no banheiro, o vaso ele ficou totalmente sujo. Minha mãe ficou desesperada, ligou pro meu pai. O meu pai, ele é separado da minha mãe, então ele mora lá no Butantã. Ela ligou pro meu pai e falou, Oliveira, amanhã você vem e vamos levar pra gente pro hospital. Como eu tava no convênio do serviço do meu pai, ele falou, não, amanhã de manhã eu estou aí. Ele saiu da casa dele 6:30, por volta de umas 7:30, 8 horas ele chegou aqui. Me pegou, me levou lá pro hospital lá em Pinheiros. Chegando lá, eu cheguei lá em torno de umas 10:30, 11 horas. Ficou aí minha madrasta lá e aí fiquei lá o dia inteiro, me colocaram remédio pra estancar o sangramento, só que nada segurava. E eu não podia comer, porque eu tava fazendo beta, né? Beta, pra quem não sabe, é aquele exame que faz pra saber se tá grávida, né? Pra ver o HCG no sangue. E aí, todos estavam dando negativo. Eu colhi 7 betas. E eu já não tava aguentando mais, eu tava super branca, sem comer, tava desmaiando, tava passando mal. E isso eu cheguei lá em torno das 10:30, 11 horas. E só fui sair de lá 8 horas da noite. Me colocaram numa sala, perguntaram pra mim se era aborto, me incomodaram conversar com o psicólogo. Eu falei que não era um aborto, que o 7 beta deu negativo. Enfim, aí viu que não era um aborto, chamaram a ambulância e me transferiram pro hospital de São Mateus. Chegando lá, eu já tava muito tempo sem comer. A única coisa que me deram pra comer foi uma bolachinha, aquelas de sal, e um pouquinho de água. E aí eu chegando lá no hospital de São Mateus, eu fui chegando lá e o médico veio me examinar. O médico de lá, ele era um médico central da ginecologia de lá e ele era o dono do hospital. E aí ele me examinou e quando ele me examinou, ele falou assim, interna. E aí ele ainda falou assim, às pressas, por favor. E aí quando eu for ver minha pressão, tava 8/5. Essa pressão é já pra quem tá entrando em choque, né? E aí me internaram e eu fiquei lá da segunda-feira até quinta-feira. No sábado era o Natal. E aí eu tava muito agoniada pra ir pra casa, porque ninguém merece nem passar o Natal no hospital. E aí, só que dentro de todos esses dias ninguém conseguiu estancar o sangramento, né? Diminuiu, mas não parou. E aí o médico só falou pra minha mãe assim, é um desregulamento hormonal. E aí viemos pra casa, só que foi se passando e nada de sangramento parar, tomando a medicação certinha, fazendo repouso e tudo. E nada de medicação do sangramento parar. E nisso que o sangramento não parava, eu ia um dia sim, um dia não em hospital, um dia sim, um dia não em hospital.
Se eu não me engano, eu já passei quase em todos os hospitais daqui de São Paulo, porque eu andei muito hospital mesmo. E todo esse tempo ninguém sabia o que estava acontecendo. E nisso foi no decorrer de 3 anos assim. E todos os médicos que eu passava falavam pra mim assim, ou tira o útero, ou ninguém vai viver assim pra sempre. E até que um dia eu cheguei no médico e ele falou pra mim assim, você vai ter que fazer uma curetagem. A curetagem, ela é um exame pra quem teve um aborto. E aí eu falei assim, eu não vou fazer uma curetagem. A mãe falou assim, não, gente, vamos tentar. Então, aí eu falei, tá, então vamos. Aí nós fomos no hospital central daqui da onde eu moro. E chegando lá, a enfermeira olhou pra minha mãe e falou assim, eu não vou fazer uma curetagem na sua filha. Porque na hora que eu começar a cirurgia nela, ela morre na mesa de cirurgia. Ela não aguenta, ela não tá tendo um aborto. O útero dela está muito debilitado. E eu falei assim, nossa, então não vamos fazer, né? Viemos pra casa mais uma vez com esse mesmo problema. E assim foi se passando. Até que um dia minha avó chegou em mim e falou, Shane, já passou em muitos convênios. Tenta passar no posto aqui perto de casa. Tem a ginecologia lá. Tenta passar com um deles. E aí eu falei, tá, então vamos tentar, né? E aí eu fui, cheguei lá na doutora, expliquei tudo pra ela. Ela falou, deita lá que eu acho que eu já sei o que você tem. Aí eu falei, glória a Deus, né? E aí, quando eu deitei lá, ela fez assim, ó. Aí eu olhei pra cara dela e falei, o que foi? Ela falou assim, Chayane, eu te dou 15 dias pra você fazer uma cauterização no colo do útero. Aí eu, por quê? Ela falou, você tem uma ferida no colo do útero, ela está do tamanho de um limão, e ela daqui a, você não fizer dentro de 15 dias, ela vira um câncer. Faz esses exames e corre pra fazer essa cauterização. Aqui a gente não tá fazendo. Aí indicou o hospital que fazia. Fui para esse hospital no mesmo dia, já tentei marcar, fiz os exames. No Papa deu NIC 2. NIC 1 é normal, NIC 2 é suspeita de alguma coisa, e NIC 3 é câncer. E aí o meu deu NIC 2. E aí eu fui fiz fazer a cauterização. É uma dor insuportável. Eu já vi gente falando que não dói, mas eu não sei o que aconteceu. O meu doeu dentro desses 3 anos. Todo mundo falava pra mim que eu era muito corajosa, que eu era muito forte, porque eu sempre aguentei quieta. Eu nunca reclamei de dor, eu nunca reclamei de nada. Eu sempre aguentei quieta. E nesse dia, minha mãe foi comigo e ela viu. Era uma dor insuportável. Eles cauterizam o seu útero, o colo do seu útero, sem anestesia, sem nada. Pelo menos onde eu fui, né? E aí eu fui, fiz essa cauterização horrível. E aí o médico falou pra mim assim, Chayane, tá cauterizado, tá tudo certinho, só que a sua tava muito avançada. A probabilidade dela voltar é 1%, e se ela voltar, é câncer. Aí eu, tudo bem, já limpou, tá tudo ok, se passou. Fiz o Papa de novo, tudo normal. E aí, antes de eu fazer a cauterização, a médica pediu uma colposcopia com biópsia, que tira um pedacinho do seu útero, que também é horrível fazer, é horrível. Quando o seu útero ele está machucado, só de você encostar dói, porque na hora da relação era uma dor que, tipo assim, eu achava que tinha uma faca me rasgando, era uma faca me rasgando. E eu falava, minha mãe, tem alguma coisa errada, porque na hora da relação dói muito. Como que não tem nada comigo? Eles falavam comigo que era normal, que era um desregulamento hormonal. Mas eu também tinha cisto. E aí eu falava assim, dói muito. Aí a mãe falou, não, vamos atrás até saber o que tá acontecendo. Até que descobriu. Fiz a cauterização, passou um ano. Quando foi agora, em novembro de 2021, minha barriga inchou. E eu tava com os mesmos sintomas de uma gravidez. E aí a mãe falou assim, você tá grávida? Eu falei pra ela assim, eu não tô grávida, acho que minha ferida voltou. Ela, não, tá amarrado, não vai voltar não. Eu falei, mãe, eu acho que minha ferida voltou, infelizmente. E aí ela falou assim, então vai no médico. E aí eu falei, eu não quero ir no médico. Todos os médicos que eu vou, eles demoram tanto pra descobrir alguma coisa. E só que, lembrando agora, quando eu tava com esse problema no começo, eu fiz uma ressonância magnética e lá deu suspeita de endometriose profunda. Quando eu cheguei no médico, ele descartou a possibilidade. E aí, porque tem uma tia minha aqui da minha família que
ela teve endometriose profunda e ela teve que tirar tudo. E aí eu falei, deve ser, né? Isso aí dizem que passa de família pra família. Enfim, e aí eu falei, mas não, eu não quero ir nesses médicos, porque toda vez que eu vou é enrolação e até eles descobrir alguma coisa, demora. Aí minha tia falou pra mim assim, Chayane, vai no médico que eu passei, né? Ele é médico oncológico, ele mexe com câncer. Na minha cabeça já tava garantido que eu tava com câncer. Porque ele me falou, se a minha ferida voltasse ia ser câncer. E aí eu fui, marquei com esse médico, paguei a consulta, R$ 300 a consulta com ele, só pra ele avaliar. E aí eu fui, passei com ele, quando eu cheguei lá, ele falou, deita lá. Só que eu também sentia muita dor nos seios, sintomas de uma grávida. E eu vomitava, minha barriga inchou, minha barriga parecia que eu tava de 4 meses, ela tava enorme. E eu fui, eu e meu esposo fomos lá. Chegando lá, na hora que eu deitei na maca, ele infelizmente a sua ferida voltou. Naquela hora eu paralisei, eu falei, eu tô com câncer. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Sheila, eu te dou 15 dias. 15 dias você vai tomar toda essa medicação e você vai fazer esse exame pra mim e volta. Volta com a sua mãe. Quando ele falou isso, eu falei assim, o câncer veio e já era, vou ter que arrancar o útero, os meus sonhos de ser mãe acabou. E aí eu, doutor, por quê? Ele falou, faz esses exames, eu não tenho certeza ainda, mas faz esses exames. Ele falou pra mim assim, você vai tomar essa medicação, ela é super forte, você vai passar mal, mas seja forte. Ela falou assim pra mim. E aí eu falei pra ele assim, tá bom, passei, comprei os remédios no mesmo dia, comecei a tomar. Quando foi, comecei a tomar na sexta, quando foi no domingo eu tava na casa da minha mãe, e aí eu falei pra mim assim, mãe, tem um antialérgico que meu olho tá coçando muito e minha cabeça tá doendo. E aí ela olhou pra mim assim e ela falou, ela se assustou, ela corre e pega o antialérgico. Ela falou que o meu olho estava enorme, inchado muito e eu tava inchando. E aí eu corri, peguei o antialérgico, só que quando eu voltei eu já não tava vendo mais nada. Eu só entreguei o antialérgico, achei que ia pegar na mão dela, o antialérgico caiu no chão e eu vim pra trás. Aí me seguraram, me sentaram. E minha boca eu não sentia mais ela, formigava meu corpo. E eu falei pra mim assim, é o remédio, é o remédio. Ela, mas o médico falou que você ia passar mal. Eu falei, mas não dá, eu não tô enxergando, não vou continuar tomando, tá muito forte. E aí ela falou assim, vamos pro hospital. Chegando no hospital, os médicos pensaram que eu tava com uma crise de ansiedade. Só que eu sabia que eu não tava, era um remédio. E aí me passaram o diazepam. Como eu não tava com crise de ansiedade, o diazepam não me derrubou. Me deram uma ampola cheinha de diazepam. Não me derrubou. E eu voltei pra casa no dia seguinte, tomei o remédio de novo, porque como eles falaram pra mim que era crise de ansiedade, eu falei, então vou tentar o remédio de novo. Tentei o remédio de novo, quando passou-se meia hora, eu inchei de novo. E aí corri na minha tia me injetou Tramal, porque eu e minha tia somos auxiliares de enfermagem. E aí nós fomos pro hospital, me injetaram Tramal. E aí passou, melhorou. E aí passou 2, 3 dias, eu tava ótima. Meu marido falou assim, Chayane, tenta o remédio de novo, porque vai que você de novo teve uma crise. A gente tava acreditando na possibilidade de eu ter uma crise pra gente poder continuar o remédio, pra não parar o tratamento, sabe? E aí eu falei, tá bom, né, fazer o quê? E aí eu fui e tomei. Quando eu tomei, a minha mãe falou assim, Chayane, não toma. E eu fui e tomei. Eu sou casada há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Em dezembro de 2021 agora eu casei no papel mesmo. E aí, mas eu já morava junto. E aí eu falei assim, tá bom, mãe. Só que aí eu fui escutar, eu e meu marido sentamos conversando e inventei tomar. Quando eu tomei, passou-se meia hora. Meu olho inchou de novo, só que ele fechou. Quando ele fechou, eu mandei mensagem pra minha mãe. Ela falou assim, você tá proibida de tomar esse remédio. E aí eu fui, tomei o remédio, parei de tomar o remédio e voltei no médico. Quando eu voltei nele, eu marquei o retorno com ele, paguei, só pra fazer o retorno com ele.
pra mostrar pra ele sobre esse negócio do remédio. E aí, quando eu voltei nele, ele falou pra mim assim, você tá proibida de tomar qualquer tipo de antibiótico. Porque, como eu já vinha de muitos anos tomando anticoncepcional, antibiótico, tudo que era tipo de remédio pra controlar, né? À toa que hoje eu não posso tomar anticoncepcional de jeito nenhum. E aí eu falei pra ele assim, mas nenhum antibiótico? Ele, não, você vai fazer um exame daqui a um tempo pra você saber qual remédio você tem alergia. E aí eu parei de tomar um antibiótico. Hoje, qualquer remédio que eu for tomar, eu tenho que consultar ele. Porque meu organismo ele não aceita mais tanto antibiótico. E eu parei de tomar um remédio. Ele falou assim, olha, Shane, vai atrapalhar o tratamento, mas vamos que vamos. Fui, fiz a colposcopia, só que dentro desse tempo eu tava muito abalada. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de mostrar isso. Então eu tava guardando pra mim. Pra minha família, eu só falei que o médico não sabia. Já sabia que eu tava com câncer. No meu, assim, no meu pensamento, eu falei, já tava certeza. Desculpa, que eu tava com câncer. E aí eu fui, fiz a colposcopia, voltei dele todo esse tempo, passando mal. Quem não sabe, eu sou evangélica. A minha pastora veio aqui em casa com as irmãs da igreja. E ela orou, Deus falou comigo. Só que Deus usou uma irmã da igreja pra falar o problema dela comigo. Tipo assim, o que ela passou pra mim. E a história dela era idêntica à minha. Idêntica. Os médicos mandaram ela retirar o útero. Os médicos falaram que ela não tinha mais o que fazer. Que ela tava com câncer. Enfim, falou. E aí passou. A pastora revelou, sim, que eu não ia tirar útero, que sim, eu ia gerar. O meu sonho do meu esposo é sermos pais. E aquele dia, no dia que ela veio aqui, pra mim, ela falou. E pra mim tava. Tanto faz, né? Só que a minha mãe falou pra mim assim, filha, Deus deu autoridade pra gente pedir, pra gente orar. Faz um voto, ora, faz um propósito, conversa com Deus, quem sabe ele não te escuta. E aí, depois daquele dia, eu comecei a me apegar mais com Deus. Eu ia pra igreja, mas eu ia por ir. Até que eu falei assim, não, o único que pode, nesse momento, me ajudar é Deus. Então eu vou me firmar com Ele, vou pedir pra Ele e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí eu fiz um voto com Ele, tudo. E aí eu fiz os exames, voltei no médico. Quando eu voltei no médico, ele falou pra mim assim, o que aconteceu? Aí eu, por quê? Aí ele falou assim, você não tem nada. Aí eu, como assim? Aí ele, você não tem nada. Seu exame não deu nada. Eu tinha certeza que você tava com câncer. Porque quando a pessoa tá com câncer no colo do útero, o câncer fica aparecendo umas verruguinhas, né? E seu exame não deu nada. Ainda falou assim, o seu Deus é bom. Aí eu, Deus é maravilhoso. E eu não voltei com a minha mãe com ele, eu voltei sozinha, porque eu falei assim, eu creio em um Deus que ele é um Deus, ainda ele é um Deus misericordioso. E eu tenho fé que ele vai me curar. E aí eu voltei nele. Ele disse, Shane, vamos ver como tá essa feridinha aí. Me examinou, ele olhou pra minha cara e falou assim, você não precisa de queimagem. Porque mesmo eu sabendo que o meu exame não tinha dado nada, eu tinha certeza que eu ia ter que fazer a queimagem para tirar a ferida dali. Ele, você não precisa de queimagem. Eu não tô acreditando nisso. E aí eu falei pra ele assim, doutor, Deus é maravilhoso. E ele falou assim, Shane, eu vou te passar um remedinho, você, uma pomada, você usa em casa só pra terminar de fazer o tratamento aí. Daqui 2 meses você volta pra você te ter alta. E aí fiz o tratamento certinho pra ele, fiz o tratamento certinho, voltei com ele. Quando eu voltei com ele, eu cheguei na sala e ele falou pra mim assim, vamos lá examinar a Shane, porque eu acho que eu vou ter que te passar um remedinho pra você em casa, que eu acho que não saiu sua ferida 100%. Aí eu falei, não? Aí ele, não, acho que não saiu. Quando eu deitei lá pra examinar, ele falou assim, Shane do céu, você não tem nada, o seu útero tá igual de bebê.
Aí eu falei pra ele assim, sério? Aí ele, sério, você não tem nada, nem corrimento, que tipo assim, a ferida traz muito corrimento. Você não tem. Quando você vê aqui, você tinha muito, hoje você não tem nada, o seu útero está impecável. Ainda falou assim, pronta pra engravidar. Aí eu falei pra ele assim, como assim? Aí ele falou assim, aí eu falei assim, mas e o líquido sai de mim? Ele falou, é normal, tá, sua ferida tá se desfazendo. Só que eu vi a ferida se desfazendo quando eu fazia xixi, que tipo saía uns pedacinhos. Aí eu falei, ai que bom, graças a Deus. E aí ele falou pra mim assim, você tá de alta, você não precisa mais de nada. E vai na fé. E aí eu contei meu testemunho na igreja. Eu me identifiquei muito com Ana. Para quem não conhece, em 1 Samuel fala sobre a história de Ana e Penina. Penina era uma mulher que tinha vários filhos e Ana não podia engravidar de Eucana. E eu falava para Deus que se um dia ele me desse filhos, eu falo para ele, na verdade, igual Ana, que todos os dias da minha vida eu vou entregar o meu filho para ele, quanto eu puder, eu vou entregar meu filho para ele. E eu comecei, depois de tudo que aconteceu comigo, eu comecei a ter fé, porque tipo assim, eu falava que tinha fé, só que eu não botava em prática a minha fé. Eu ficava tipo questionando Deus, porque quando eu descobri que eu tava suspeita de câncer, eu falei pra Deus assim, que tanto eu fiz de errado? Para os 20 anos eu tenho câncer, acabou com a minha vida. E Deus me mostrava muito em sonhos. Eu grávida, mostrou pra minha mãe, só que ainda hoje eu não tô grávida. Eu e meu marido decidimos esperar fazer o tratamento, tudo. Agora que eu fiz o tratamento, completei, acabou, graças a Deus. A gente tá pensando agora em ver o que vai fazer. Se vamos tentar já, enfim, estamos pensando. E aí eu fui e voltei e falei pra lá na igreja, lá, agradeci por cada oração, enfim, por tudo, porque a minha pastora, graças a Deus, ela foi uma pessoa muito usada na minha vida, ela me ajudou muito. Os jovens da igreja também. E aí eu falei lá, né, que todos os dias da minha vida. Só que também eu tomei um chá chamado unha de gato e o chi amarelo. Esse chá, para quem não conhece, ele é indicado para pessoas que têm cisto, mioma, esses negócios. Eu tomei para tirar o cisto, porque eu tinha bastante cisto também. Tomei para tirar o cisto. E o médico falou também que eu não tenho mais nada. Indico sim esse chá, mas antes consulte com o seu médico, porque eu consultei com o meu. Eu tomei esse chá e indico sim ele. E eu queria falar que tanto para jovens de hoje, tanto para as mulheres que têm ferida no colo do útero, sim, é assustador. Só que se você ter fé, se você realmente acreditar que Deus, ele é o único médico dos médicos, que ele tem certeza do que tá, da resposta que ele tem para você, se você ter realmente fé, a sua fé ela pode te curar. Porque as pessoas hoje em dia ela fala que tem muitas pessoas que falam que não acreditam em Deus. Mas quando você vai no médico, você não tem fé que que o médico vai te ajudar a ser curada? Então, ali você já está acreditando em Deus, porque para você ter fé, você tem que acreditar em Deus. Então, coloque sua fé em prática, acredite mais em Deus e você vai ser curada. Eu sou um testemunho. Não era para mim estar aqui hoje contando meu testemunho, era para mim estar vivendo se eu não tivesse me apegado mais com Deus. E eu queria falar para vocês, mulheres, que estão passando por isso. Tenha calma, tenha fé, faça o tratamento certinho, que tudo vai dar certo. E se você gostou do meu vídeo, se inscreve, dá um curte aí, comenta a sua experiência aqui embaixo com a gente. E vamos ver o que vai dar no canal aí, né? Pretendo fazer Diário de uma Tentante. E depois que eu engravidar, vamos seguir em frente, gravando tudo aí.
Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha história e beijão.